da existência de Deus, tal como, por exemplo, fez Descartes e Spinoza. Spinoza é uma pessoa que ele cita nesse capítulo. Tipo, só como Descartes, que vai tentar provar a existência de Deus por meio de uma dedução lógica da ideia de infinito, porque seres infinitos não podem ter a ideia do infinito, precisa que alguém tenha dado essa ideia. Então ele não vai apresentar nada do gênero, inclusive o tópico 90 é para refutar esse tipo de tentativa. Então o Kant não vai tentar provar a existência de Deus de uma forma lógica. Porque também, se a gente lembrar de quando a gente estava lendo a Crítica da Razão Pura, esse assunto surgiu pela primeira vez aqui na disciplina, Kant claramente rejeita a possibilidade de provar Deus por meio do entendimento da razão. Isso é o que também vai voltar bastante no tópico 90. Então o que o Kant faz aqui é dizer, olha, não é possível provar a existência de Deus, mas aceitar a sua existência é necessário para o estabelecimento de uma moral universal. Aí eu vou começar, essa é a linha geral desse tópico. Assim. Então eu vou ler parágrafo por parágrafo. Então no primeiro parágrafo, Kant abre da seguinte forma, abre aspas, há uma teleologia física que fornece à nossa faculdade de julgar argumentos suficientes para assumir a existência de uma causa inteligente do mundo, ou seja, de Deus. Mas, por outro lado, nós encontramos em nós mesmos, nós seres humanos, e no conceito de Deus, uma teleologia moral. Mas essa teleologia moral, por sua vez, na medida em que ela está dada a priori, ela não precisa de uma causa inteligente externa a nós que lhe dê uma legalidade. Isto é, ela que forneça suas leis e suas relações de fins. Da mesma forma que a gente não precisa dessa causalidade externa para formular juízos sintéticos a priori no que diz respeito, por exemplo, a figuras geométricas, que é o exemplo que eles nesse primeiro parágrafo. Contudo, essa teleologia moral diz respeito a nós como seres humanos no mundo, e acho que aqui o Heidegger deve ter deitado e rolado nessa expressão. É que eu não sei se você traduziu assim também, como heideggeriano, mas enfim, Contudo, essa teologia moral ela diz respeito a nós como seres humanos no mundo e a nossa relação com as outras coisas do mundo, coisas com as quais devemos direcionar nosso julgamento, coisas às quais devemos direcionar nosso julgamento enquanto fins. E aí aqui ele define um pouquinho mais o que seria essa... Só um detalhe, tá seres humanos no mundo aí? Bom. Quer dizer, acho que não. Seres no mundo. Melhor ainda, melhor ainda. Eventwesen. É que eu acho que eu botei seres humanos porque eu estou pensando em seres humanos porque eu estou falando de moral e prática. Mas, não, porque você mencionou o Heidegger, você falou seres humanos, eu olhei aqui, seres no mundo, como essa versão não é definitiva, que eu estou usando aqui, mas aqui está seres no mundo mesmo, aqui na questão seres no mundo ligados a outras coisas no mundo. Então, de fato, essa frase, ela não só permite pensar no Heidegger, como, eu acho que aí é uma sugestão minha, né, que eu explorei lá no congresso, depois se der tempo eu falar um pouco disso, mas há um elemento aqui, né, nessa separação do teórico e do prático, que me parece, em alguma medida, possibilitar uma leitura existencialista, né? Eu vi aqui um proto-existencialismo, digamos assim. Mas depois eu desenvolvo melhor. Mas essa frase ela é importante para isso, né? Porque ele está pensando nós como seres do mundo ligados a coisas do mundo. Né? E a liberdade prova a sua realidade em ações do mundo. Quer dizer, né? Então ele está falando de nós no mundo, né? Claramente, isso é o prático. Né? Então, enfim. Depois eu volto a isso. Você tem razão, essa frase. Mas que eu saiba, o Heidegger nunca escreveu sobre a crítica da julgada. Mas o livro me chamou muita atenção, assim. Como você Rafael, sempre fazendo. Mas, bom, então ele define um pouco melhor o que seria essa teleologia moral. E ele diz o seguinte: a teleologia moral ela diz respeito, em primeiro lugar, à relação da nossa causalidade a fins visados por nós no mundo, e em segundo lugar, a relação do mundo com o fim moral e a possibilidade externa da sua realização. Então é isso, teleologia que diz
respeito a fins, e ele divide esse fim em duas frentes, né? O que nós visamos é a possibilidade externa da realização do que nós visamos. E, bom, a teleologia moral, ela dá origem à seguinte questão, e aqui ele começa realmente o desenvolvimento do argumento. Ela força o nosso julgamento racional a ir além do mundo e procurar um princípio supremo, inteligível, Deus, né, evidentemente, para essa relação da natureza com o que é moral em nós. Assim, a teleologia moral, ao procurar esse princípio supremo, ela se conecta à nomotética da liberdade. Né? Nomotética do nomos, então, estabelecimento da lei, assim, estabelecimento da lei da verdade. Então, a teologia, ao procurar esse princípio supremo, ela se conecta à nomotética da liberdade, de um lado, e de outro lado, ao se relacionar com o mundo e com as coisas do mundo, ela se conecta também à nomotética da natureza. Então aqui ele traz de novo a divisão da filosofia com esses outros nomes diferentes dentro dos dois livros, né? Da razão pura e julgar o entendimento e a razão prática. Então ele encerra. Eu estou esquecendo de descer, vocês me avisam se eu esquecer. Você quer que eu fique aí? Para você? E desço aí ou você consegue descer? Não, acho que eu consigo, eu só preciso me lembrar. Eu começo a ler, mas eu estou no talvez se essa semana ficar, então acompanha lá pelo computador, né? Ah, tá. Aí eu acho que facilita para você. Tá, obrigado. Eu vou fazer parágrafo por parágrafo, então toda vez que mudar de parágrafo, então eu falo, mudando de parágrafo. Mas você está pulando alguns trechos, né? Estou pulando alguns trechos, alguns parágrafos eu vou reorganizar do argumento. Assim. Não, só para... acho que não daria tempo, né? Se fosse ler inteiros todos. Não, temos que eu nem conseguiria, acho que, explicar isso. Você está por onde? Eu estou no finzinho. Apresentaremos primeiramente o progresso que conduz à razão. Isso. Aí ele explica um pouco os objetivos dele nesse tópico. Ele diz que o primeiro objetivo é se apresentar o progresso que conduz à razão da teleologia moral, da física à teologia, e depois ele vai tecer considerações sobre a possibilidade e a pertinência desse tipo de raciocínio. Bom, então passando agora para o segundo parágrafo. Uma observação, vocês lembram, né, que ele, desde o começo, vinha falando da necessidade de pensar para a própria teleologia da natureza, né, um sistema de leis, né, integrado. Então ele já estava pensando na totalidade, mas, digamos assim, para pensar a natureza. Só que o sistema exige dele, né, justamente, que haja uma integração. E essa finalidade, né, que permite pensar o sistema da natureza, já é própria da faculdade de julgar, portanto já está complementando aquilo que a crítica da razão pura havia feito, né, portanto a física. Então você tem um panorama mais amplo da própria natureza. Mas agora ele está tentando ligar a natureza e a moralidade. E para isso ele precisa dar um passo a mais. E é curioso isso, porque se a gente pensar, por exemplo, a dificuldade dele, todo o dilema nesses dois tópicos que você indicou no seminário é que, por exemplo, o Spinoza, na ética, ele linka muito facilmente esses dois dentro do sistema dele, a partir de Deus, tipo, uma filosofia da natureza e uma filosofia ética. Assim como Descartes também, o entendimento e a prática, ele tem essa resposta não pronta, mas tem uma resposta que funciona admitindo a existência de Deus. E o Kant não quer fazer isso, né? Ele quer admitir a existência de Deus só para fundamentar a prática. Na verdade, não é para fundamentar, porque a lei moral ela já está fundamentada. Assim, mas para, de certa maneira, complementar, né, como uma exigência a mais. Né? Para tornar universal. Né? Você queria perguntar, Nelson? Queria. Quando ele se refere apresentaremos primeiramente o progresso que conduz à razão dessa teleologia moral e de sua relação à física até a teologia. Quando ele fala física aqui, não é a física da crítica da razão pura entendida como um recorte da realidade. Aqui, essa física aqui é a natureza, né? Uma concepção mais ampla. Que é, né? Porque ele vai falar de natureza física, obviamente, que está um pouco termos cambiantes, mas que diz a mesma coisa. Em alguma medida, talvez, mas
ele está... É que eu acho que nesse ponto, né, quer dizer, como ele já equacionou a coisa, quando diz a finalidade da natureza, né, quer dizer, ele mencionou no começo que é uma teleologia da natureza, então acho que ele eventualmente pode usar a física e a natureza, né, sem se preocupar com essa distinção, né? Não que eles, né, acho que as duas estão agora as duas estão ali no mesmo campo, né? E ele está pensando esse passo, né, que via oral vai levar a teologia. Porque na perspectiva do conhecimento, física é uma coisa, né? Na faculdade de lugar, física já está num âmbito diferente, já está numa outra capacidade. Aquilo que a gente viu, né? Eu fiz um círculo menor e um círculo maior, né? O domínio da física, o domínio das leis do entendimento operam, e aí você tem um círculo maior que é a natureza em geral. Né? A teleologia, né, ela serviu para pensar essa natureza mais geral como dotada, como se tivesse finalidade, etc. Né? Então, é a teleologia que ele já, a essa altura do livro, né, ele já considera que está resolvido isso. E agora ele está dando esse outro passo que vai levar justamente, né, à teologia. Por isso que ele fala um progresso aqui, uma progressão, né, um avanço, né, da teologia moral e da relação com a natureza para a teologia. Bom, aí no segundo parágrafo, o Kant levanta uma suposição. Se a existência de certas coisas ela é contingente, isso é, se certas coisas existem por meio de algo que as causa, então, contingência no sentido de se existem coisas cuja existência não se deve a elas próprias, elas não são causa de si mesmas, então deve-se buscar, aí eu preciso parar de fazer esses comentários para seguir, porque já são 10h30, mas é muito curioso como ele fala do Spinoza nesse trecho, e ele parece estar trazendo o tempo inteiro a metafísica do Spinoza, né? Coisas que existem de si mesmos, causas de si, mas enfim. Porque lembre-se, né? O Kant está se contrapondo à metafísica clássica e ao iluminismo, né? Então ele parte, né? A gente nas primeiras aulas, ele parte do princípio de que não dá mais para fazer isso que o Spinoza fazia, que o Descartes fazia, que o Leibniz fazia. Mas parece que ele fala muito mais com o Spinoza que com o Descartes. É engraçado aqui, né? Porque o Descartes, eu acho que ele também, de alguma maneira, ele já considera suficientemente refutado já na crítica da razão pura, a obra do Descartes. Né? Lá eu acho que ele dialoga mais com o Descartes, né? Embora o Spinoza apareça, claro. Né? Talvez aqui o diálogo seja mais forte com o Spinoza, porque justamente, né, por Spinoza Deus é a própria natureza. Né? Então, porque a gente não dá para pensar de maneira alguma isso. Né? Mas, bom, se a existência de certas coisas ela é contingente, então deve-se buscar um fundamento supremo de sua causalidade. Kant chama esse fundamento de fundamento incondicionado para o condicionado. Então, supondo isso, surge uma dúvida. Qual seria a causa produtora desse ser condicionado? Então, qual seria o fundamento condicionado? E qual seria o seu fim supremo? Ou, como ele diz, qual é, abre aspas, o fim derradeiro pelo qual ela produz alguns ou todos os seus produtos. E assim, consequentemente... Não, só comentar, né? Aqui você tem duas noções de finalidade que vêm lá do Aristóteles, né? A causa... as noções de causa, né? A causa eficiente e a causa final. Né? Eu não tinha pensado nisso, mas estou claro. E assim, consequentemente, se a causa produtora tem fim, é capaz de criar uma representação desses fins, seus próprios fins, então ela deve ser uma causa inteligente, deve ser um ser inteligente. Ou, e aqui ele parece provocar um pouquinho, a causa produtora, abre aspas, tem de ser por nós pensada como uma causa que age segundo as leis de tal ser. Eu acho curioso esse tem de ser por nós pensada, não é exatamente que ela é, mas a gente precisa assumir que ela seja isso. É como ser. E aí, passando para o terceiro parágrafo, então, ele reforça porque a gente já falou em sala algumas vezes, que é, se há um fim derradeiro a ser fornecido a priori pela razão, esse fim deve ser o ser humano. Esse é o fim derradeiro. E ele faz um comentário aqui muito curioso, que é, aí eu vou citar de novo aqui, abre aspas,
ali depois dos 2 tracinhos. Vocês estão vendo aí, né? Se o mundo consistisse apenas de meros seres inanimados, ou em parte vivos, mas desprovidos de razão, a existência de tal mundo não teria absolutamente nenhum valor, já que não existiria nele qualquer ser com o mínimo conceito de valor. E aqui ele está fazendo um argumento muito fechado, um argumento muito lógico, mas é um antropocentrismo que chama atenção, assim, e que eu fiquei pensando se não seria algo que define bastante o pensamento humanista dessa época, que é o valor do mundo é dado pela razão humana, assim, e só pode existir dessa forma. Então, todo o ecossistema de coisas no mundo, ele existe e tem valor porque nós podemos nos apropriar e pensar sobre eles, assim. Acho que dá para, né, do ponto de vista crítico, falar em antropocentrismo, mas também há um descolamento entre razão e humano. Por isso que ele fica toda hora falando de seres racionais, né? Sim. Outro entendimento, e tem uma hora que ele vai falar no momento até de seres de outro planeta, né? Seres racionais de outro planeta. Então, claro que ele fala que não dá para conhecer, e ele fala nunca chegaremos a ter contato com eles, né? Enfim, hoje em dia muita gente questionaria, tá? Mas, então, porque o Cassirer vai puxar muito para esse lado, né? O lado da razão, e tentando descolar a razão da própria noção de sujeito, de subjetividade, né? Mas, sem dúvida, né? É que é muito interessante ver a racionalidade moderna assim, bem... Não, sem dúvida, você tem toda a razão. Você vê direito, né? Sim. Como isso se preserva, né? Mesmo um autor que está tentando superar a metafísica clássica, a noção de razão é absolutamente central, né? Porque se não tiver razão, não tem valor, não tem finalidade, né? Então, como se o mundo fosse inteiramente desprovido de valor, sentido, etc. E o ser humano é o fim verdadeiro. Só pode ser o ser humano, por quê? Porque é racional. Né? Então, supondo um ser inteligente, né? E, portanto, tudo tem que estar à disposição, né, do ser humano, assim, também. Esse mundo natural. Então, é um sistema de entidades que precisam estar à nossa disposição, porque nós somos o fim, nós damos valor para elas. Por isso que o Adorno e o Karner vão citar o Kant, né, como um dos elementos, né, que caracteriza essa racionalidade ocidental, instrumental, que faz, né, que toma posse da natureza. Né? Kant não pega Darwin, né? Não, Darwin é posterior. A gente poderia dizer que, em alguma medida, né, o Cassirer critica isso, mas tem gente que aproxima, né, que ele está já meio que antevendo, né, já enxergando essa tendência na biologia, porque ele já está falando, né, em teleologia, pensando em uma espécie de evolução. Né? Sim. E, por outro lado, dizer que se existissem seres racionais, cuja razão reconhece o valor, ele levanta uma série de exposições, né? Essa foi a primeira exposição, de que se no mundo só tivesse seres inanimados ou em parte vivos, mas desprovidos de razão, o mundo não teria valor. A segunda exposição que ele traz é: se existissem seres racionais cuja razão reconhece o valor da existência das coisas na relação que essas têm com a natureza, isto é, com o seu bem-estar, e aqui imagina que ele deva estar supondo alguma razão utilitarista, talvez. Então, seus fins seriam relativos e exteriores, porque eles seriam direcionados para a relação com a natureza, porque é externo. E por isso, seus fins não seriam derradeiros, não seriam absolutos. Ele ainda, que eu saiba, ainda não tem a corrente que é chamada de utilitarismo nessa época, né? Assim, depois que eu estou no século XIX. Mas certamente ele está pensando no empirismo. No empirismo, desculpa, eu falei utilitarismo, mas eu quero falar empirismo. Sim, que é um desdobramento. Sim. E justamente por ser um fim relacionado a algo externo, e nós sabemos o lugar que o externo tem para o Kant, não seria um fim criado na liberdade. Tem em si mesmo um fim, mas seria um fora como fim. Isso não é aceitável para Kant. Porque, aí abre aspas, de novo, eu acho que está no finzinho essa citação. Não. Tá? Enfim. Abre aspas, eu desorganizei as palavras. As leis morais, no entanto, são constituídas de tal modo que prescrevem à razão algo como um fim sem qualquer condição, ou seja, tal como o conceito de um fim derradeiro exige. E aquilo que é externo, que tem a ver com o bem-estar, ele é contingente e ele não pode ser derradeiro. Isso é uma coisa na qual ele insiste muito na filosofia moral, né? Na fundamentação, na razão prática. Né? O ser humano tem que ser um fim em si mesmo. Né? A lei moral, tudo isso tem que ser não pode nunca ser algo, ser um meio para outro fim.
né? Ele insiste muito nisso. Então, veja que interessante, né? Quer dizer, ele está ao mesmo tempo batendo na metafísica e batendo no empirismo, né? Que são os dois adversários. E ao mesmo tempo adotando uma posição que é muito aristotélica, porque esse é um argumento muito similar na ética da harmonia do Aristóteles, que é o bem supremo, ao mesmo tempo, inclusive, é a felicidade, porque a felicidade você busca em si mesmo. Mas em bem-estares em relações a algo externo, então, por exemplo, os exemplos de Aristóteles de riqueza, de honra, não é um fim em si mesmo, porque você busca isso para ver algo a mais. Então não é um fim derradeiro. O bem supremo tem que ser um bem que ele se busca em si por si. Esse é o argumento do Kant que a gente vai ver. Sim, mas só que para o Kant a felicidade não é esse fim supremo, né? Quer dizer, vai aparecer assim, a felicidade desde que a moralidade esteja posta. Então a felicidade vem se juntar com a moralidade. Mas na moral, na fundamentação da moral, ele se contrapõe ao Aristóteles, porque ele vê o Aristóteles como uma ética eudaimonista, né, baseada na noção de felicidade. Mas aí, dependendo de como você interpreta, quer dizer, tem pontos, né, de semelhança. Eu acho que no próximo parágrafo já ele vai falar que ele vai falar o bem mais elevado do mundo o bem mais elevado do mundo é a felicidade, mas o problema dele é juntar isso com a lei moral. Mas então, por Kant, essa finalidade no caso seria a moral, não a felicidade? E a felicidade? A felicidade se junta, né, com a moral nesse ideal, nesse fim derradeiro, né, porque aí o ser humano, no fim derradeiro, né, seria o ser humano plenamente moral e digno de ser feliz, usando essa expressão. E, bem, como a lei moral ela é um fim derradeiro, ela nos obriga por si mesma, uma vez que não depende de um fim como condição material, ela nos obriga por si mesma. Ela, tipo, uma vez que ela não depende do fim material. Assim, a lei moral nos obriga por si mesma, uma vez que não depende de um fim como condição material, então essa coisa externa que eu estava falando, mas ao contrário, ela depende da razão, que é lei suprema de si mesma. Isso porque a lei moral é, abre aspas, condição racional do uso de nossa liberdade, e o exercício criativo da liberdade é independente das relações com a natureza. E por ser o exercício da liberdade pela razão, a lei moral elas não determina a priori a um fim derradeiro, a esse fim absoluto. E aí então o Kant define um pouquinho mais o que seria esse fim absoluto. No próximo parágrafo ele vai falar mais, mas aqui ele já dá uma definição prévia que é: o fim absoluto é, abre aspas, o bem mais elevado no mundo. E ele descreve isso em itálico, né? Que é possível por meio da liberdade. E aí aqui eu acho que enfim, só um comentário rápido também, porque eu estou com muito tempo. Embora ele não se expresse assim, é legal de ver a associação moderna entre liberdade e razão, independente das condições materiais e do mundo exterior, né? E como a liberdade moderna ela relaciona autonomia e razão. Ele está falando de liberdade, autonomia não é um termo que ele usa, mas acho que não aqui, né? Não aqui, mas é um termo, enfim. Sim. Mas é autonomia justamente porque a razão é beleza a si mesmo, né? Então, a autonomia que supõe uma noção de razão universal, válida para todos, etc. E é o conceito de liberdade moderna, bem sim. E aí no parágrafo 5, ele apresenta duas condições para a perseguição do bem mais elevado no mundo, que, como ele falou no último parágrafo, é a felicidade. Então a primeira condição é uma condição subjetiva. A felicidade é a condição subjetiva sobre a qual um ser racional finito pode se submeter à lei moral. Então veja, a felicidade ela não é exatamente o bem supremo de Aristóteles, porque ela é a forma com que um ser finito como nós podemos se submete à lei moral. Ela é uma condição subjetiva para isso. E a segunda condição que ele estabelece é a condição objetiva. E a felicidade ela aparece aqui sob a condição objetiva da concordância e respeito do ser racional finito com a moralidade. Então a moralidade é, afinal, a dignidade de ser feliz. E aqui aparece bem própria, essa felicidade ela não aparece por si só solta, como um fim a ser buscado, que é o aristotelismo, mas a moralidade ela não pode funcionar sozinha, como esse imperativo vazio. Ela está atrelada como condição objetiva e subjetiva à busca da felicidade. Se eu não entendi bem. Se eu não me engano, na fundamentação, eu já estudei um pouco,
na fundamentação da metafísica dos costumes, quer dizer, a concordância do ser humano com a lei moral não garante a felicidade. Não, mas ele vai falar isso. Por isso que essa ligação é uma ligação possível, está projetada como um fim derradeiro, que a rigor nunca vai ser atingido, né? Porque nós somos sensíveis, nós somos racionais e somos sensíveis, né? Eu falei isso algumas vezes. Nenhum ser humano é 100% moral, porque as duas causas atuam em nós ao mesmo tempo, né? Mas isso se coloca, digamos, como um ideal, né? Daí a importância de assumir o autor moral do mundo, que é quem vai garantir, né, sinteticamente, essa conjunção de felicidade e moralidade. Mas, de fato, quer dizer, subjetivamente pensando, quer dizer, aí tem aquela velha questão dos níveis de subjetividade, né? Mas, a princípio, seria a felicidade, né? Todos queremos a felicidade. Mas, ela só pode ser pensada no fim derradeiro sob a condição de que haja concordância com a lei moral. Exatamente. Aí você tem a dignidade de ser feliz. Eu vou falar agora assim, que o bem supremo é a felicidade de seres racionais em concordância com a obediência moral. Isso. E aí no 6º parágrafo, que é onde o Kant introduz a necessidade de haver, finalmente, né, a necessidade de haver uma causa maior, Deus, para o cumprimento disso que eu acabei de falar. Você se importa se desligar o ventilador? Não. Está quente, mas também não sei se ajuda tanto, porque o ruído dele atrapalha muito, estou lembrando isso agora. Atrapalha muito o áudio. Mas então o Kant ele diz: a nossa razão ela é incapaz de representar as duas exigências que eu falei agora, objetiva e subjetiva, as duas exigências do fim derradeiro que nos é dada pela lei moral, como conectadas por alguma lei natural. De tal modo que a necessidade prática desse fim derradeiro não pode ser conectada a algum conceito teórico da possibilidade física de sua realização. E aqui física eu acho que isso que você perguntou, nós tem a ver com essa possibilidade de mudar os dois termos. Portanto, é necessário conectar a necessidade prática desse fim derradeiro a uma causalidade outra, que não seja nem física e nem natural. E aí, passando para o parágrafo 7, assim como a causa moral do mundo não está na natureza, devemos assumir que essa causa está em um autor do mundo. E aí aqui eu acho que vale a pena trazer uma citação. Eu não entendi o parágrafo anterior. O parágrafo anterior, que o que ele está querendo dizer é que esse fim derradeiro, que ele é um bem supremo, que ele está enfim, ele tem que estar em concordância com a lei moral, ele não está conectado à lei natural. Sim. Você não vai encontrar na lei natural isso, esse fim derradeiro, e a lei moral, assim. Ou o mundo externo não vai fornecer isso para vocês. Mas Ou seja, a lei moral está dada na razão. Na razão. E nós somos capazes de realizar nas nossas ações moralidade. Né? Isso prova a liberdade, Kant. Por isso que a liberdade, vamos dizer, há uma diferença entre a liberdade e os outros dois, né, postulados, Deus e alma. Aqui fica bem claro nesse texto. Né? A liberdade prova a sua realidade objetiva no mundo, né? Mas como uma causalidade diferente da causalidade da natureza. E o que o Kant está dizendo aqui, no fundo, né, é impossível o fim derradeiro fisicamente. Ou seja, como se ele estivesse dizendo, isso nunca vai acontecer. Nós temos que pensar, nós temos que assumir, né? E ele fala muitas vezes de uma tarefa infinita, né? Ou seja, há um progresso moral, mas é um progresso moral que nunca acaba. A gente nunca vai chegar lá. É um ideal que está posto. Né? Então, aqui não é compatível com a possibilidade física de efetivação. Certo? É isso que ele está dizendo. Porque no outro parágrafo ele já também tirou o mundo exterior como o que se busca pela razão prática, pela lei moral. Então, tipo, a causa da moral não pode estar naquilo que você não está buscando, sabe? Que não fundamenta sua prática moral. Embora, né, a gente queira a felicidade, portanto, idealmente as duas se juntariam em algum momento. Mas é um ideal. Né? Por isso que é um fim. O Kant fala, isso é uma questão até de tradução, né? É difícil, porque tem o letztes Zweck, que é o fim último, e tem o Endzweck,
fim, né? Último fim, né? Fim, né? Fim final. Então, tem muitas opções de tradução. Fim derradeiro, que eu acabei usando, mas aqui nessa versão, por exemplo, eu estava usando fim definitivo, que foi uma opção adotada pela Monique na Crítica da Razão Prática. Tem fim terminal, que é meio esquisito, né? Tem fim final mesmo. Acho que até salvo engano, o Alain Renault acho que é fim final, fim final, né? Porque, né, mas é isso, né? End, it's back, né? Tem esse sentido, né? Então é tipo, né, aquilo que está realmente, né, é o último do último, né? Enfim. Bom, mas aí como a causa moral do mundo não está na natureza, o Kant fala, a gente tem que assumir que ela está em outro lugar. Ela tem que estar em um autor do mundo. E aí ele fala, abre aspas, por conseguinte, temos que assumir uma causa moral do mundo, um autor do mundo, para, em conformidade com a lei moral, colocarmos um fim derradeiro. E é tão necessário quanto este último, isto é, com o mesmo grau e pela mesma razão, assumir também o primeiro, ou seja, que existe um Deus. Então aqui está a prova kantiana da existência de Deus. Deus é necessário para justificar a existência de um fim derradeiro e absoluto, a ser perseguido pela razão prática. É uma prova prática, para a razão prática. Assim. E aí no parágrafo 8... Está conectada com, você vai falar, né, mas com a fé. Não, mas nesse momento que ele está colocando Deus para... isso. Sim, Deus está voltando, né? Já tinha voltado na Crítica da Razão Prática, né? Mesmo na Crítica da Razão Pura, né, há momentos em que, eu não lembro agora exatamente, mas isso já está, essa ideia já está desde a Crítica da Razão Pura. Assim, quer dizer, a ideia de que Deus voltaria, digamos assim, voltaria, né? Eu acho que isso já está claro para o Kant desde lá, que voltaria. Mas ele dá uma segurada, né? Porque, assim, segura mais lá. Não, e aqui também, no próximo parágrafo, quer dizer, não sei se ele segura tanto, né? Mas ele dá uma segurada no que ele fala assim, ele diz, eu até poderia adaptar uma prova da necessidade da existência de Deus para que ela assumisse uma forma lógica, tipo a prova cartesiana da existência de Deus. Mas o ponto central é outro aqui, nessa prova dele. O ponto central é outro, assumir a validade da prova não é algo tão necessário quanto reconhecer a validade da lei moral. Eu acho que esse é um disclaimerzinho que ele coloca que é importante. Assim. Porque se reconhecer a prova moral da existência de Deus fosse o mais importante, então bastaria que alguém rejeitasse a prova para não seguir a lei moral. O que se poderia fazer, diz Kant, é abandonar a meta do fim derradeiro, mas jamais o seguimento dos preceitos e dos costumes, pois suas leis são formais e comandam os homens sem levar-se em conta os fins. Aqui fica claro aquilo, né? A moralidade ele considera que está fundada na razão, independentemente dessa questão do fim derradeiro. Então, é necessário o fim derradeiro, quer dizer, a razão comanda que a gente acredite em Deus, né, no fim das contas, mas ela comanda antes o agir moral. O agir moral tem uma prioridade. E bom, o fim derradeiro, então ele coloca uma exigência que ela é um fim irresistível aos seres finitos, devido à sua própria finitude. E a razão, ela, por isso, gostaria de submeter esse fim irresistível à lei moral como uma condição inviolável, tornando-o universal. E assim a felicidade se torna um fim derradeiro. Então a preocupação dele aqui em trazer Deus de volta para a cena é tornar a lei moral e esse fim que está condicionado à lei moral como uma condição inviolável e universal. Esse é o ponto dele. Assim. Por isso que eu estava falando que Deus volta, mas volta com muita ressalva. Assim. Ô, professor, eu estou com uma dúvida aqui. Por exemplo, ele trata da prova da existência de Deus de Santo Anselmo, que parte de uma prova lógica para... Eu não posso pensar que existe nada maior, então existe Eu uma acho que ele coisa maior. cita assim na Crítica da Razão Pura, quando ele refuta as provas. Me parece também que ele faz um movimento parecido, assim. Se a partir da razão está fundada na moral, e Deus não está no espaço, não está dado no espaço e no tempo, talvez Deus não tenha entrado pela janela, ele só acha que Deus a gente tenha que acreditar em Deus justamente para que exista esse progresso moral, talvez.
e para que exista um sentido na existência, né? Quer dizer, isso em algum momento aparece a palavra sentido, e veja, o texto começa a adquirir um tom, né? Porque você mesmo, né, colocou, por causa da finitude é irresistível para nós pensar nisso, né? Lembra que no Kierkegaard Deus é incognoscível, né? O infinito é incognoscível. Então, por isso que precisa do salto, né? Digamos, né? É como se aqui tem não um salto, né? Mas uma passagem para um outro registro que é irresistível, né? Quer dizer, ou isso ou não tem sentido a existência finita. Então, percebe? E esse ou não tem como ser um homem no mundo, né? Como ser no mundo de uma maneira adequada, segundo Kant. Sim. Porque você precisa aceitar isso. Ele fala, né, depois do fim desse parágrafo, que um homem ele pode até não crer em Deus, mas não obstante esse ateísmo, ao seguir a lei moral, ele vai seguir esse fim derradeiro, cuja causa é Deus e que é irresistível. Ou seja, no fundo, né, ele tá, de alguma maneira ele está pressupondo, é quase como se ele dissesse, se ele não pressupor, né, tem uma passagem que fala, vão todos juntos para a tumba, né? Não parece antecipar um pouco o negócio do Kierkegaard? Que, por sua vez, se liga a vários momentos da tradição cristã, né? Por isso que o Lebrun, né, vai falar naquele texto, eu já mencionei aqui, né, que o Lebrun muda de posição em relação à tese, né, e ele termina o texto dele, que é a terceira crítica à teologia reencontrada, falando, temos de fazer justiça a esse filósofo genuinamente cristão. Então, ele, né, vê esse vínculo, né, do Kant com o cristianismo. E aí eu vou juntar agora o parágrafo 9 e 10, e aqui que ele responde o que você perguntou agora há pouco. O Kant, nesses parágrafos, ele ataca os que rejeitam a prova da existência necessária de Deus. E ele propõe uma situação hipotética de um homem que se convence que Deus não existe. E um homem assim, que não crê na existência de Deus, ele é indigno, caso ele decida não reconhecer e obedecer às leis morais, transgredindo-as sem pudor. Esse é um argumento assim, acho que não tem o que explicar em relação a isso. Bem forte, né? Ele está dizendo, olha, a moralidade está fundamentada, etc., independe disso. Mas o homem que não acreditar é indigno. Ele fala, a ideia está errada. Nesse sentido, Deus voltou, a igreja voltou com força, sim, né? Não é nem tanta fé. Não sei, eu acho que é a fé mesmo, né? Porque, tudo bem, depois no livro da religião ele vai falar da igreja, mas ele não está pensando na doutrina, ele não está pensando na instituição. Sim, na crença mesmo. Por isso que eu começo a enxergar uma proximidade com o Kierkegaard. E mesmo se esse homem voltasse atrás na sua descrença e começasse a seguir arrisca os princípios morais, porque ficou com medo de uma punição quando ele morresse, ou ficou com a expectativa de ser recompensado, seja agora ou seja no pós-morte, ele vai continuar indigno, porque ele não vai estar perseguindo um fim derradeiro, ele vai estar interessado, vão ser interesses pessoais escusos e não universais. Né? E o seu ponto aqui a consciência moral de um homem é fraca caso ele haja com medo ou com expectativa de ser recompensado, ou caso ele oscile em sua conduta moral a depender de sua crença ou descrença em Deus. Então o que ele está falando precisa crer, você precisa ter fé para você poder agir de uma maneira moral. Se você pensar, isso dá um paralelo para você meter o pau na própria doutrina, por exemplo. Porque é uma das críticas que o próprio, por exemplo, a gente vai fazer, que é esse agir, né, acima do bem e do mal que os cristãos se colocam, muito buscando uma recompensa superterrena. Então é uma ação meio que interessada nisso, né? Tipo, dá para pensar nesse aspecto que também é uma crítica, digamos, aqui condicionado nesse aspecto da doutrina. Quem age moralmente por causa da igreja, da doutrina. Ele está separando e ao mesmo tempo está dizendo, olha, mas faz parte da moralidade acreditar em Deus, mas a moralidade independe disso. Ou seja, isso que está em nós, né, que nos é constitutivo, é anterior à fé. Né? Mas, se não tem a fé, não tem sentido. Você pode, né, quer dizer, vai ter a lei moral, continua ali, mas você acaba não tendo motivação para agir moral, no limite. Né? Ou tem, mas
acontece isso que ele está falando. Sabe? O cara vai continuar indigno e o que ele vai falar agora, né? E aí ele vai agora o que nesse sentido você está falando? A mentira, a violência, a inveja. Né? Quer dizer, quando ele cita tudo isso que ele fala da tumba é no 90, né? Não, é aqui no próximo parágrafo. É todos os males da pobreza, da doença, isso, tá certo. Eu vou trazer, que eu só desmontei aqui. E aí ele traz uma outra suposição que é, a gente também poderia supor um homem correto, mas ateu, que não acredita em Deus. Só que nesse caso, como ele poderia julgar a própria destinação interna em obediência à lei moral? Porque esse homem que não crê em Deus, mesmo agindo corretamente, ele poderia seguir uma vida desinteressada em busca da felicidade, mas o seu esforço seria finito. E seria finito, pois as ações morais desse homem, ao não se relacionarem com uma causa suprema do fim derradeiro, estaria sujeita a todo tipo de infortúnio que pode acontecer na vida de um ser humano que vem da natureza. Ou seja, sem a fé, não haveria não haveria um universal absoluto e necessário que ancorasse a sua ação. E ele está falando aqui, ele está trazendo bem interessante de uma provação, você precisa acreditar em Deus para que você consiga passar por todas essas provações, assim, né? Ele está falando aqui, um ateu ele não tem um laço, uma âncora que faça ele seguir firme dentro da lei moral, assim. E ele fica restrito ao finito, quer dizer, não tem essa espécie de ligação com o infinito. Né? Porque absoluto, universal e infinito, né? São três palavras que vão juntas aqui, né? E aí ele encerra o problema só defendendo a necessidade prática de se assumir a existência de Deus. Caso não se queira desanimar e perder de vista o compromisso com a lei moral, para que se mantenha a conduta acertada independentemente dos desgraças que possam acometer um homem, abre aspas. Então ele tem de assumir de um ponto de vista prático, isto é, para ao menos formar um conceito da possibilidade do fim derradeiro que lhe é moralmente prescrito, a existência de um autor moral do mundo, isto é, de Deus. Algo que ele pode perfeitamente fazer, já que ao menos não é contraditório. E esse argumento é muito curioso, assim, né? Está no mesmo parágrafo? Tá no 10 esse. Lá no fim. No finzinho do 10. É o encerramento do 10, assim. Então, assim, acho que é curioso que o fundamento, ele é absolutamente prático para a existência de Deus, assim. Sabe, já que ao menos não é contraditório. Esse argumento não é contraditório, isso vem lá das antinomias da razão, da crítica da razão pura, que ele falou, olha, o que não é contraditório pode ser pensado, não pode ser conhecido. Lembra aquela distinção? Não pode ser conhecido, mas pode ser pensado. Então, isso ele já tinha estabelecido lá atrás, né, justamente para poder chegar aqui e fazer isso. Né? Mas é isso que você está dizendo, é prático, está ligado ao nosso ser no mundo e está ligado a dar um sentido à existência finita. Né? E essa passagem aqui, né, que você não listou, mas enfim, normal, né, você selecionou, eu acho interessante pelo tom, né, porque ele fala, né, se ele não tem a fé, a mentira, a violência e a inveja estarão sempre em torno dele, por mais honesto, pacífico e benevolente que seja. E os homens corretos que ele ainda encontra à sua volta, mesmo sendo dignos de felicidade, estarão sujeitos pela natureza, que não se importa com isso, a todos os males da pobreza, das doenças e da morte antes do tempo, tal como os demais animais da terra. Né? E assim permanecerão para sempre, até que uma grande tumba os engula a todos, honestos ou desonestos, pois isto aqui não faz diferença, ou seja, na morte. E os lance de volta, eles que chegaram a acreditar que eram o fim definitivo da criação, ou o fim derradeiro, no abismo do caos sem finalidade da matéria, do qual haviam sido retirados. O tom dessa passagem, né, parece muito com aquele capítulo 5º do Conceito de Angústia. É o penúltimo. O último. O quinto é o último. Que é aquele onde realmente o Kierkegaard coloca a coisa nesses termos, né? Ou a morte ou a fé. É quase como se ele estivesse dizendo isso aqui, ou bem a fé, para dar sentido à existência, ou você fica preso no finito e aí você vai ser engolido pela tumba, morte antes do tempo, doença, pobreza. Percebe? Quer dizer, aqui realmente é uma coisa que me chamou muito a atenção. Né? Ele voltando para cá depois de ler o Kierkegaard. Que o fim desse homem, que esse homem bem intencionado tinha, diante dos olhos, ao seguir as leis morais, teria que ser abandonado como algo impossível. Ele não abraça, diante da morte, ele não abraçou o infinito.
Sim. Vale lembrar que o Kant, como o Kierkegaard, os dois são pietistas, né? A mesma corrente, assim, que tem, enfim, uma série de características, mas tem uma tendência a se desvencilhar da instituição, né? da doutrina, em alguma medida, enfim, não saberia falar muito bem sobre isso, mas há esse parentesco também interessante. Mas isso fica um problema que Kant vai resolver no próximo tópico que a gente vai ler, que é o 90. Por que aceitar como válida essa prova? Tipo, ela não seria apenas uma tentativa astuta e persuasiva de fazer alguém acreditar em Deus? Porque o jeito que ele termina aqui é tipo, olha, eu estou te fornecendo uma boa razão para você acreditar em Deus assim. Então vamos pro 90, está na 358. Então, eu não sei, talvez a grande obra do Kant tenha sido, quer dizer, a gente costuma olhar que a questão da razão pura, né? Mas talvez por esse histórico de ser pietista e tal, eu acho que Deus sempre teve no radar, né? Então a gente, sim, essas obras aqui pode ser que seja um ponto alto, talvez, a gente não olhe para isso. Ele está fechando como ele queria. Quer dizer, já estava antevendo, né? Acho que algumas coisas novas aparecem, né? Por isso ele faz a questão do gosto, ele já tinha pensado, mas aí tem essa questão da teleologia, ele está atento à ciência, à teologia. Então tem uma série de coisas que levaram ele a montar o livro desse jeito, né? Mas que ele queria chegar aqui, né? Ele queria. E o próximo grande livro que ele vai escrever é A Religião nos Limites da Razão. Né? Ele vai pensar diretamente a religião, que está, inclusive, para sair uma tradução por essa mesma coleção da Voz. Então, não é a cada problema ele faz uma categoria. Dentro da faculdade. Uma faculdade. Esse é o comentário maldoso do Nietzsche, né? Mas, sem dúvida, né? Acho que, tanto é que tem a famosa frase do prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura, que ele fala: eu tive de suprimir o saber para dar espaço à fé, para dar lugar à fé, Platzmacher, né? Uma coisa nesse sentido. Então, eu tive que suprimir o saber, aufheben, né? Que é aquela palavrinha que depois no Hegel vai ter, né? Nesse sentido, suprimir, enfim, suspender, é uma palavra difícil de traduzir, mas eu tive que suprimir o saber para dar lugar à fé. Isso ele escreve em 87 no prefácio à segunda edição. Então, acho que essa contraposição entre saber, conhecimento e fé, ela acaba ficando muito marcada aqui, né? E quando ele faz o prefácio, quando ele escreve a Crítica da Razão Prática, né? Quando ele coloca as três coisas, né? Liberdade, Deus e imortalidade da alma como postulados. E essa contraposição entre conhecimento de um lado e fé do outro é exatamente o que Kierkegaard vai fazer. Né? Você sai do domínio do conhecimento para a fé e, de fato, né, a fé não bate em nada com o conhecimento. São dois lugares diferentes. Até nesse modo de entendimento, eu tive muita dificuldade com esse perceber. Ele me produz o fim derradeiro. O fim derradeiro ele é transcendental, no sentido de que ele é universal, assim. Sim. Ele é pensado necessariamente pela razão. Mas todo mundo, o meu fim derradeiro, né? Seria o mesmo que o seu? Sim. O fim derradeiro seria como se fosse a realização do reino dos fins, como ele fala, né? Todos nós seríamos fins em si mesmos, né? Nós seríamos morais e felizes. Por isso que precisa ser universal para seguir possa existir em princípios categóricos e uma lei moral que seja independente de outro lugar. Mas isso nunca vai acontecer. Não, mas eu estou pensando, por exemplo, questões de pessoas que têm religiões diferentes, então elas têm fins diferentes. Eu fiquei muito na dúvida se esse fim derradeiro. O Kant está pensando aqui uma única religião, né? A religião seria uma outra coisa. Por isso que muitas críticas ao Kant são. Está falando de onde? Está falando a razão de que ele fala é a razão europeia, do século XVIII, cristã. Né? Ele não teria que ver o livro da religião, como é que ele trata disso, mas a princípio ele está o tempo todo pensando em termos universais aqui. Né? Ele não está pensando na possibilidade de diferentes religiões, por exemplo. Então o fim derradeiro é realmente uma conexão entre a razão
e o Deus cristão. Então, veja, que seja o Deus cristão, claramente, não está posto aqui, né? Ele só está falando de um autor moral do mundo, né? Ele está falando de uma moralidade que seria um princípio universal, né? Que permitiria compatibilizar, né, a convivência dos diferentes, né? Isso sim, né? A partir do imperativo categórico pode pensar isso. Mas quando ele fala Deus com todas as letras, ele não está se referindo a Deus cristão? Esse é um conceito, na Eu verdade. não sei se valeria a pena pensar, porque o Fernando falou, né? Ele não está aqui focando na doutrina, talvez. Mas acho que aqui ele está falando dessa dualidade de bem e mal, impera, né? Então, não sei, todas as religiões, você vai ter a questão do bem e do mal. E aí, tipo, diante disso que você age conforme uma ética. Não sei, sabe? Se isso funcionaria. Mas acho que a dualidade do bem e do mal, na verdade, ela já está resolvida na moral. Né? A questão do bem e do mal para o Kant, ela já está resolvida lá, sem a religião. Está resolvida, mas aqui ao mesmo tempo ele está mostrando que só isso não basta. Né? Como no Kierkegaard, lembra? Você tem que passar do estágio ético para o religioso. A ética também está resolvida por Kierkegaard antes. Você tem que passar para o religioso. Então, essa passagem aqui me chamou muita atenção depois de ter lido Kierkegaard, né? Me chamaram a atenção os pontos em comum. Por isso que você fez a transição? Exatamente. A convenção, aliás. Mas eu acho que esse Deus de Kant ele não é onipotente, né? Nem, É um conceito estranho. como assim, uma garantia de sentido. Né? Porque eu acho que a própria condição de liberdade que o ser humano tem é uma coisa que não torna Deus onipotente, porque senão a gente ficaria... É que ele fala em causalidade, né? Mas é que a liberdade é uma causalidade da razão, né? Não é liberdade no sentido da liberdade individual. Quer dizer, ela também é, mas é a razão que é livre, vamos dizer assim. É que o foco dele é justamente o agir moral, né? E nesse sentido é universal, e por ser universal ele precisa achar essa causalidade suprema que seria Deus. É isso, né? Quer dizer, eu acho que aqui claramente, né, nesse ponto, ele está lidando com a questão do sentido da existência. Já está resolvido que nós somos seres que conhecem o mundo, que fazem ciência, já está resolvido que nós somos seres morais, já está resolvido que nós somos seres com juízo de gosto, né, com juízo estético, já está resolvido que nós temos uma teleologia da natureza, mas a vida não vai ter sentido sem a fé. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso que eu vejo um ponto de contato com o Kierkegaard. Né? Há um pouco essa mesma lógica. Né? A fé é um modo de lidar com o paradoxo da finitude, o paradoxo de existir. Nesse mundo específico. Nesse mundo cristão. Não, no mundo. Ele não está pensando no mundo cristão, ele está pensando no mundo. Você, olhando do século XXI, a gente já está pensando em outras questões. Ele está pensando, quando a gente fala em mundo, sujeito, ele está pensando em termos universais. Acho que depende. Mas você tem que, claro, né, imaginar, por um lado, criticamente, mas por outro, tentando se colocar no ponto de vista do autor. Né? Quer dizer, ele está tentando pensar em termos universais, o que a gente pode fazer para fazer render, né? Para isso render. Né? Eu acho que se você pensa na questão do sentido, que eu acho que é uma questão que todas as religiões, aí sim, né, pretendem resolver. É que eu estou pensando no Heidegger, né? No fim das contas, eu acho. Eu estou pensando na maneira como o Heidegger entende o conceito de mundo. E aí esse conceito de fim verdadeiro volta depois. Mas eu não sei, eu posso estar falando bobagem. Não, o fim derradeiro, a princípio, não, né? A não ser muitos de maneira subliminar. Né? Muitos autores dizem, né, que o Heidegger está também, Deus está pressuposto o tempo todo na obra dele. Né? Só que eu acho que o esforço do Heidegger vai numa direção que radicaliza, de certo modo, essa tentativa de pensar o âmbito da fé e do divino da maneira mais indeterminada possível, ou seja, tentando se livrar de toda e qualquer religião específica. Porque ele fala, por exemplo, da teologia, né, em 27, tem aquela conferência sobre teologia e filosofia,
em que ele fala que a teologia é uma ciência positiva como a química e a matemática, porque ela trata de um objeto. E com isso ele está fazendo uma crítica da teologia. Você não pode tratar Deus como objeto, no limite. Né? Então, quer dizer, a questão do ser é um modo de pensar a mesma questão, né? Só que sem... Porque, veja, é isso, né? A gente vê o Kant falando, é difícil não ver aqui o Deus cristão, né? A gente vê o Kierkegaard falando também, né? Aliás, ele se assume cristão, embora seja muito diferente, né, da doutrina. Ele também critica a doutrina e a igreja, né? Eu acho que o Heidegger radicaliza esse esforço, né, na questão do ser. De pensar, e o segundo Heidegger fala na questão do divino mesmo, né? De deuses, né? Enfim, errou. Então, acho que a questão está presente. Bom, mas ele, indo agora para o tópico 90, chama do modo de assentimento de uma prova moral da existência de Deus. Só retomando, o Kant termina esse tópico 87 com um problema, que é porque aceitar a validade dessa prova. Porque ela não seria apenas uma tentativa astuta de persuadir alguém a acreditar em Deus. E aí ele começa no primeiro parágrafo do tópico 90 a falar. Ele começa falando: para aceitarmos uma prova, qualquer que seja, ela não pode ser persuasiva, mas sim convincente, e essa prova, para ser aceita, ela deve atuar sobre a convicção. Ela precisa apresentar um fundamento que não seja nem subjetivo e nem estético, ou seja, ela não pode ser sedutora, ela não pode ganhar um argumento pela sedução. Pelo contrário, a prova deve apresentar um fundamento objetivo, objetivamente válido e lógico. E aí ele dá uma madeirada na teologia, ele fala: as provas fornecidas pela teologia natural são em sua maioria do primeiro tipo, ou seja, elas são em sua maioria persuasivas. E por isso mesmo elas são ilusórias. E aí o que ele faz é atacar e ironizar por meio de uma série de perguntas retóricas, uma das principais provas fornecidas pela teologia natural, e que se baseia no fundamento subjetivo da razão humana, a de que deve haver um Deus onipotente e racional. Essa é a principal coisa que vai criticar. Então, ele abre aspas. Qual seja a sua própria tendência a conceber um princípio em vez... Isso ele está falando... Desculpa, eu acho que eu não fui claro aqui. Ele está criticando por uma série de perguntas retóricas uma prova fornecida pela teologia natural que se baseia no fundamento subjetivo da razão humana. Então, que usa a razão humana, em termos subjetivos, para justificar, não, tem que ter um Deus. E aí o que ele vai falar que nessa linha de argumentação a tendência de conceber um princípio em vez de muitos, onde... Enfim, eu ia ler, mas acho que eu vou explicar melhor falando. Ele está criticando essa ideia de que desse fundamento que tenta provar Deus, que é um argumento persuasivo, que olha, o mundo possui muitos fins, possui muitas coisas no mundo, e muitos desses produtos e fins que estão na natureza, eles parecem ter indícios de uma inteligência, e como eles não são criados por si próprios, então deve haver alguma causa inteligente que produziu. Quem nunca ouviu esse tipo de argumento, né? Exato. As pessoas olham para a natureza assim, e falam: como poderia existir tudo isso sem Deus? Né? E aí ele fala de onipotência, assim, tipo, tem que existir uma onisciência, um poder ilimitado. Isso ele está falando para a produção do mundo. E ele fala também, se nós, no mesmo argumento, isso ele está falando da natureza, né? Uhum. E ele vai usar esse mesmo argumento, só que do outro lado do entendimento. Então ele vai falar, tipo, nós conhecemos muita coisa, nós temos capacidade de conhecer as coisas. Isso só pode existir porque existe uma causa superior, onisciente e com poder ilimitado que nos dê a capacidade de entender o mundo, assim. Então, esse é um argumento que ele fala, tipo, isso é persuasivo e ele é subjetivo e estético. Ele não é objetivamente válido e nem lógico. Aqui é interessante porque essa distinção de persuasivo e convincente, porque no limite, né, são palavras sinônimas, né? Porque isso deu trabalho, assim. Agora eu não fui ver as outras, né, traduções que ela fazem, mas tem uma sutileza aqui no alemão, que é o que eu traduzi por persuasivo é überreden, né, persuadir, e
o convencer seria überzeugen. Né? O überzeugen tem um sentido de testemunha, né? De testemunhar, quer dizer, dá essa ideia de uma coisa que realmente, né, atesta, digamos assim, né? E rede é fala, né? Então überrede seria uma coisa assim, né, que mais retórica mesmo, né? Retoricamente faz sentido, né, mas não tem uma coisa que ateste, certo? A diferença passa por aí, né? Retórica e, né, um convencimento para valer, assim. E está no próprio jeito que constrói essa pergunta, né? Uhum. Retórica. Porque eu achei aqui a citação direitinho, quando eu copiou já. Ele fala assim, né, nessa prova, fornecida da prova Teologia Natural, que ele vai falar, abre aspas, se há tantos produtos na natureza que são indícios de uma causa inteligente para nós, por que não deveríamos nós conceber uma única causa em vez de muitos, e nela conceber não apenas um grande entendimento, poder, etc., mas antes uma onisciência, poder ilimitado. Em uma palavra, concebê-la como uma causa que contenha razão suficiente de tais propriedades para todas as coisas possíveis. E aí ele dá o... Não, veja, ele está criticando. Exato. Essa ele noção está de Deus. ironizando. Então, veja, o Deus dele, pelo menos, é muito menor do que isso. Não, ele está falando que isso é uma prova fornecida pela teologia natural que é baseada num fundamento subjetivo da razão humana, porque isso no fundo é uma projeção, né, subjetiva. Então, Dessa forma não dá para falar que ele está pensando no Deus cristão, né? Então, né? Quer dizer, ele está fazendo um esforço para pensar um Deus mínimo, ou seja, o mínimo que eu preciso para dar o sentido, né? Eu acho que passa um pouco por aí. Eu não preciso de tudo isso que está na doutrina, né? Que está no que a igreja diz. Isso é muito. Né? Não tem por que aceitar tudo isso, esse pacote completo. Eu preciso de um mínimo. Né? E eles estão tentando dar uma razão racional, né? Porque esse argumento ele é subjetivo, ele não é objetivo. Porque aí, você não tem como fazer esse salto, tipo, não, eu tenho entendimento, as coisas estão no mundo que tem finalidade para essa gente, não deve ter alguma outra coisa que deu isso. Você está procurando, desculpa. Está procurando atestar. É uma racionalidade de Deus, é esquisito. Na verdade, não é sim. É um mínimo de conexão, digamos assim, um mínimo de conexão com o absoluto de que nós necessitamos para dar sentido à existência. A gente não precisa do pacote completo, a gente só precisa desse mínimo do qual ele está falando. Mas esse mínimo talvez ainda seja muito, né? Por exemplo, né, para o Heidegger. Né? Com certeza, para o Heidegger isso ainda é muito. Né? O Nietzsche vai criticar, o próprio Lebrun, né, que eu citei. Quer dizer, então, o Kant ainda está mais preso ao Deus cristão, talvez, do que o próprio Kierkegaard, no limite. Né? Enfim, não sei se eu estou viajando demais, mas eu acho que ele está mas ele já está fazendo esse esforço assim, de pensar, olha, eu preciso de alguma fé, mas eu não preciso de tudo isso. Né? Então, acho que vai um pouco nessa direção. E ele continua com essa provocação, nessa linha bem irônica, e fala: então, por que não atribuir a esse Deus onipotente não apenas o entendimento da natureza, mas a causa moral do mundo? Porque se a gente se agisse assim, e eu que ele está criticando que a teologia natural age, se mata dois coelhos com uma cajadada só, porque você fornece um só princípio, que é Deus, tanto para a compreensão do mundo, quanto para a conduta moral. Que é o que eu falei nisso, que é o que o Spinoza faz, é o que o Descartes faz, enfim. Então, ele está falando da teologia, mas dá para falar da filosofia também. Sim. E aí o resultado é que esse argumento ele é insensível a qualquer questionamento sobre a sua objetividade, verdade e lógica. E aí o Kant ele fala, olha, de um ponto de vista popular, do senso comum, esse argumento tem a sua utilidade. Contudo, se a gente observar isso analiticamente, é impossível negar que o argumento se decompõe em uma parte teológica física e uma parte teológica moral. Mas da forma com que esse argumento é montado, essa decomposição, primeiro, ela se mantém oculta, e quando ela é desfeita por meio desse olhar analítico, não é possível identificar o verdadeiro nervo da prova. Então, assim, a tarefa do filósofo é desfazer essa ilusão, é decompor a prova, separando o joio do trigo, então separar o que é persuasão daquilo que é convencimento. E aí ele aponta
no segundo parágrafo já, para duas formas de provas persuasivas, porque ele fala que a gente precisa identificar para se livrar delas, né? A primeira prova, ela estabelece que aquela que estabelece o que um objeto é em si. E nesse caso a prova está fundamentada em princípios suficientes para a faculdade de julgar determinante. E a segunda forma de prova persuasiva é aquela que estabelece o que um objeto é para nós seres humanos. Nesse caso a prova ela não pode atuar sobre a convicção, mas apenas sobre uma pretensão de convicção. E uma pretensão de convicção é suficiente de um ponto de vista prático-moral. Aí ele diz, abre aspas, uma prova atua sobre a convicção, porém, sem convencer. Se é simplesmente levada a esse caminho, isto é, se apenas contém-se fundamentos objetivos que, embora ainda insuficientes para a certeza, são todavia do tipo que não vale apenas como fundamento subjetivo do juízo para a persuasão. E no terceiro parágrafo agora. E aqui só rapidinho, né, ele vinculou, né, o primeiro tipo de prova, a faculdade de julgar determinante, aquela do conhecimento e tal, e no segundo caso a reflexionante, né, que a gente sabe que é algo que não está no objeto, está em nós. E aí no terceiro parágrafo, a gente já está indo pro finzinho, o Kant ele vai dizer que existem 4 tipos de provas que podem ser apresentadas para a defesa de um argumento por meio do convencimento teórico. Então ele vai apresentar assim, os 4 tipos de provas que são válidas para se aceitar a existência de Deus. A primeira é o silogismo. Aqui ele está falando de provas em geral, né? Mas ele está querendo usar pro ponto dele. Sim. A primeira é o silogismo, a segunda é a inferência por analogia, a terceira é a opinião verossímil, e a quarta é a formulação de uma hipótese para a citação de um argumento. E aí o que ele vai falar? A prova da existência de Deus ela não pode se basear em nenhuma dessas 4 formas de fornecer uma prova. Então ele está eliminando todos os jeitos de você provar que Deus existe. Eliminou pela persuasão, porque é inválido, não é subjetivo, não é objetivo. E agora ele vai trazer os 4 tipos de provas que poderiam ser mobilizadas para o convencimento, mas que não servem para provar que Deus existe, porque o ponto dele não é provar que Deus existe, mas dar uma boa razão para se ter uma fé, para poder ter uma lei moral. Então, nos próximos 4 parágrafos, ele vai trabalhar um por um, dizendo por que nenhum desses 4 tipos de provas pode ser mobilizado para provar a existência de Deus. Então, o primeiro ponto, parágrafo 4, que é a prova logicamente adequada. E ele volta para crítica da razão pura, para dizer que nenhuma intuição possível para nós corresponde ao conceito de um ser metafísico. E por isso esse conceito permanece problemático para nós. Logo, não há conhecimento sobre Deus. Então ele está reforçando o que a gente já comentou aqui algumas vezes na aula. Então, por um silogismo, não é possível chegar a uma prova da existência de Deus, porque ele é um conceito que não é capaz de conhecimento. Porque a razão, ela vai, lembra? O uso lógico, que através de silogismos, ela vai construindo teorias sobre o mundo, mas ela pode se perder, né, e parar além do mundo. E ele pega esse ponto assim também, que é o silogismo e a lógica. Você pode ter proposições válidas, mas que são absolutamente estapafúrdias, né? Tipo, sei lá, você construir toda aranha tem 4 patas, todo bicho com 4 patas é uma aranha, um cachorro tem 4 patas, logo o cachorro é uma aranha. Tipo, isso é válido, logicamente, mas é um absurdo. Não diz respeito à verdade, né? Ele está se prendendo disso. Aí, segundo tipo de prova que não pode ser mobilizada para provar a existência de Deus, que é a prova por inferência, inferência por meio de analogias. E ele usa alguns exemplos. Ele fala, entre 2 coisas heterogêneas, isso é, diferença entre si, é possível pensar sobre uma delas por meio de uma analogia, mas não por meio de uma inferência. Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui complicado, que eu acho que, para quem já leu o que ele fala sobre deve ser mais fácil de compreender, mas ele fala, eu posso pensar a coletividade de uma comunidade e sua relação com o corpo legal de leis por meio de uma analogia com a lei da ação e reação na atração e repulsão entre corpos. São coisas heterogêneas diferentes, eu posso pensar por analogia. Contudo, eu não posso transferir as determinações das leis dos corpos para as leis humanas e atribuí-las aos cidadãos.
Então eu não posso tirar uma inferência a partir dessa analogia. Do Que mesmo é uma modo, analogia que ele mesmo faz no direito. Né? Que o Cassirer mencionou, não sei se vocês lembram, teve um slide que eu botei dois desenhos, né, dois hominhos brigando ali, para pensar a sociedade. Né? Então, e ele faz essa analogia. Entendi. O Cassirer chama atenção para isso. eu não gravei isso do Cassino. E aí o que a gente fala, do mesmo modo poderíamos pensar a causalidade de Deus em relação às coisas do mundo como fins da natureza, por analogia com o entendimento do que nós denominamos obras de arte. Que também é uma metáfora recorrente, né? Ele usa bastante essas coisas do senso comum, assim, né? Deus muda uma obra de arte, pensa numa obra de arte. Porém, a gente não pode atribuir a Deus a mesma causalidade que entendemos ver nos seres humanos quando estes fazem arte, pois a natureza de Deus deve ser necessariamente muito distinta da nossa, a começar, né, do argumento que ele já deu, que Deus é infinito, nós somos finitos. E aqui também é uma analogia que está presente na crítica da faculdade de julgar estética. Né? Essa analogia da criação artística, né? E mesmo na teleológica. Né? Aliás, aqui está um exemplo daquela junção, né, de arte com teleologia da natureza, que estava na metafísica, que o Kant tomou como base para essa crítica, segundo o Cassirer explicou. Né? Que ele faz aquele percurso histórico, volta para Aristóteles, passa por Plotino e tal, chega na modernidade e falou que ele está pensando nessa metafísica e está justamente tentando justificar essa metafísica, em alguma medida, do ponto de vista reflexivo. Né? E aí, por isso, ele conclui esse parágrafo dizendo: a gente pode construir e propor analogias com Deus, mas dessas analogias a gente não pode retirar nenhum tipo de inferência, porque são coisas incomensuráveis. E aí, sexto parágrafo, terceiro tipo de prova que poderia ser apresentado, mas que ele vai rejeitar, que é da opinião verossímil. A gente, em primeiro lugar, sabe que a opinião não tem lugar em juízos a priori, pois ou se conhece algo com certeza ou não se conhece. Então, Kant ele ataca nesse parágrafo argumentos empíricos que buscam apontar para os fins do mundo, pois, abre aspas, não se pode opinar com eles sobre nada que ultrapasse o mundo sensível, nem reconhecer a esses juízos arriscados a mínima pretensão à probabilidade. Porque, ao contrário da probabilidade, a opinião ela não possui certeza, uma certeza possível. Porque, né, assim, a gente observa, o argumento dele nós observamos o mundo empírico, disso a gente poderia tirar algumas probabilidades. Então, a gente tira do mundo empírico algumas probabilidades que Deus existe. Mas, para uma probabilidade ela ter validade, ela precisa ter alguma certeza possível. E isso não é possível a partir de uma experiência empírica, que é sobre a qual a opinião verossímil se baseia. Né? Nossa, uma opinião verossímil pode ser, por exemplo, vão jogar dois times, né, muito díspares. Né? Então, é muito provável que o time, né, favorito ganhe. Isso é uma probabilidade. Pode dar errado, mas tem uma alta chance de dar certo. Né? As casas de aposta se baseiam nisso. Né? Então, mas você está falando do quê? De um evento do mundo empírico que vai acontecer. Né? Só que Deus não está nesse mundo empírico. Exato. Por isso que não pode ser. Exato. E aí ele fala isso justamente. Então a opinião ela vai falhar duas vezes ao provar a existência de Deus. A primeira é porque ela se baseia em argumentos empíricos que, por definição, são incapazes de dar conta de objetos e conceitos que são suprassensíveis, como Deus. E a segunda vez vai errar é porque a opinião verossímil ela é incapaz de formar uma certeza possível por meio da probabilidade, pois de argumentos extraídos da experiência não se extraem probabilidades. É esse o argumento. Agora você falou que é contrário, acho que eu posso ter entendido errado. Não, ele está falando isso mesmo. Eu também estou um pouco confuso. No juízo sobre o suprassensível, né? Uhum. Cujos argumentos tenham sido extraídos da experiência, não se obtém qualquer probabilidade. Isso. Mas sobre o mundo empírico, né, você pode fazer juízo, mas eles nunca dão certeza, porque seja no caso de um jogo, né, seja na questão do Hume lá, né, por mais que até hoje todos os homens tenham morrido, né, você não tem certeza em relação ao futuro no mundo. Então você não, né, Sim, acho que entendi errado. aí não é certeza. Não, acho que porque não é possível extrair da experiência algo que não é possível extrair uma probabilidade do que é empírico
para dizer algo que é supersensível. É esse Então, ponto. você não pode extrair uma probabilidade relativa ao não empírico do empírico. Em relação ao empírico, sim. Probabilidade, não certeza. Porque você não tem certeza nenhuma em relação ao futuro. Apostar que um time vai ganhar, por melhor que seja o time, pode dar errado. Apostar que todos os homens continuarão sendo mortais é uma aposta bastante segura, né? Mas é futuro, então. E aí, no 7º parágrafo, ele vai rejeitar a última possibilidade de apresentação de provas, que é a formulação de uma hipótese para a aceitação do argumento. Aí é o que a gente diz é: pode-se fornecer uma hipótese de explicação da possibilidade de um dado fenômeno somente se for certa a possibilidade dessa hipótese. É como ele diz, aí abre aspas. Acho que deu aqui Caiu a de luz. energia, né? Bom, Bem, né? Agora bem. É a última citação. mundo tem. Ele está todo mundo. Ao menos a possibilidade do que pretende explicar tem de estar. Desculpa, né? O Kant ele vai dizer: a explicação da possibilidade de um dado fenômeno, ela só pode ser dada por hipóteses se for certa a possibilidade dessa hipótese. E ele diz: ao menos a possibilidade do que pretende explicar tem de estar fora de qualquer dúvida, pois ao contrário, as mais ocas fantasias não teriam fim. Por isso, como a admissão de um ser supersensível, Deus, não parte de nenhuma possibilidade de conhecimento, e por isso não pode fornecer nenhuma certeza, então não é possível fornecer uma prova por meio de uma hipótese. Porque não é possível conhecer Deus a priori, você não vai ter certeza disso. E como não há certeza sobre o conhecimento de Deus, qualquer hipótese de sua existência é infundada e pode dar origem a essas mais ocas fantasias. E aí, assim, ele chega ao último parágrafo, né? Então ele rejeitou assim isso. Hipótese de explicação. Quer dizer, então, qualquer hipótese de explicação a respeito do que está fora do empírico, né, é inválida. Você pode formular hipóteses em relação a Deus. As teorias científicas formulam hipóteses, né? Poderão ser ou não comprovadas. Vai sobre o que elas podem conhecer de algum jeito, né? Aqui ele está falando de Deus, não é possível o conhecimento de Deus, então você não tem como formular hipótese daquilo que não é possível de se conhecer. E aí ele chega ao último parágrafo, e aí agora eu vou ler bastante do parágrafo, porque ele é bem sintético, assim. E eu acho que vale a pena ler o que o Kant mesmo disse. Como resultado de tudo isso, é absolutamente impossível para a razão humana, no que diz respeito à existência do ser originário como uma divindade, ou da alma como um espírito imortal, qualquer prova de tipo teórico, mesmo que fosse para influenciar em grau mínimo o assentimento. Porque ele tá retomando de novo, né? A crítica da razão pura. Não temos nenhum material para determinar as ideias do suprassensível, já que teríamos de extraí-lo das coisas do mundo sensível, mas entre estas não há nada que seja adequado a tal objeto. Então, aqui ele está trazendo de novo dois argumentos, né, que ele acabou de rejeitar, que é prova por inferência e analogia, prova logicamente adequada, e essa última que eu citei, que é a formação de uma hipótese. Sem qualquer determinação deste objeto, de Deus, porém, nada nos resta senão o conceito de algo não sensível que contém o fundamento último do mundo sensível, mas ainda não constitui um conhecimento de sua constituição interna. Então, ou seja, o Kant está reforçando o argumento que permeou o tópico 87, que é: não é possível afirmar a existência de Deus, mesmo que ele seja absolutamente necessário de um ponto de vista da prática moral. Então, assim, Deus volta pela porta dos fundos, mas é pela porta dos fundos mesmo, assim, né? Tipo, bem escondido, tipo, bem circunscrito. É quase um pragmatismo moral, assim, né? Tipo, eu preciso aceitar ele aqui, que ele existe, mas eu não vou provar a sua existência, assim. Eu acho que, sim, né? Ele não vai provar a existência do ponto de vista teórico, a gente não vai ter conhecimento. Ele está dizendo, esse assunto não cabe no conhecimento. Mas, aí como interpretar isso, acho que pode ser uma direção mais pragmática, se tem razão, mas eu acho que também pode ser uma direção mais existencial, porque o apelo vai ser a nós enquanto seres morais, ou seja, a nós enquanto seres dotados de uma, vamos dizer, de um direcionamento para a ação, né, que
nos toma como fins em si mesmos. Né? Ora, isso está dado. Né? Nós somos assim, constituídos. Só que isso só faz realmente sentido, a existência só vai fazer sentido para um ser assim, se houver a fé. O que ele está fazendo é separando, né, do conhecimento. São assuntos, são registros diferentes. Né? Então, eu acho que dá para ver aqui uma preparação do terreno, né, para o argumento existencialista, claro, dos existencialistas religiosos, né, não dos ateus, embora, né, enfim, os religiosos diriam que os ateus no fundo estão pressupondo Deus. Né? É que ele precisa também trazer Deus no fundo, porque ele está querendo falar do que é absoluto e universal. Né? Isso, essa é a contraposição. Porque nós somos finitos. A finitude caracteriza, né, a finitude ela impede o sentido. O sentido demanda o infinito. Né? Esse é o ponto. E o infinito só pode estar em Deus, né? Ainda mais que é um referencial do Kant lá. Sim, exato. Na Alemanha. Mas é uma passagem que já não é conhecimento. Uhum. Então, nesse sentido que eu, né, vejo, estou enxergando, não, uma semelhança com que, em termos bem diferentes, né, com modos de escrever, de argumentar, enfim, contextos, né, cenários filosóficos, digamos assim, eu usei essa palavra, diferentes, sem dúvida. Né, e o Kant ainda também, acho que ele ainda está um tanto, né, vamos dizer, a capacidade de pensar Deus ainda está muito fechada no Deus cristão, embora ele já esteja criticando vários atributos do Deus cristão que não vão ser necessários. Né? E a concepção de ser humano, né, ainda está muito centrada na razão. Né? Só que é uma razão que se amplia tanto, né, porque no âmbito moral, né, desde o começo ele está falando para a gente, olha, não tem sentimento, tá? Aparece lá um sentimento de respeito pela lei moral. Né? Então, então uma razão que tem sentimento e uma razão que tem Bedürfnis, né? que a gente traduz como necessidade, mas que é necessidade no sentido de um carecimento, porque tem Notwendigkeit é necessidade no sentido lógico, uma necessidade cognitiva, quer dizer, um evento necessário, né? Um acontecimento necessário causado por outro, por exemplo. A Bedürfnis é uma necessidade no sentido, né, eu preciso, por exemplo, acreditar. Né? Então a razão tem carência, tem sentimento, né? Então vai inchando tanto, né, que de certo modo ele está alargando, né, a compreensão do ser humano já, que é uma coisa que vai avançar no século XIX. Né? Então, né, Schopenhauer, Nietzsche, né, e tal, vão ver o quê? Né? Vão trazer o próprio Heidegger, né? Trazer para o primeiro plano a dimensão das emoções, dos afetos, né? Da vontade, do desejo, né? Tudo isso não pode ficar fora. Mas ainda assim, né, a questão da finitude vai sempre se recolocar. Eu acho que esse problema da finitude não é um problema para a ética de Aristóteles, né? Acho que não, ele não fala disso. Não saberia te responder. Ele só fala tipo, que a felicidade é um fim em si mesmo e por isso ele é o fim da moral e da ética. Que eu não lembro de argumentos religiosos no âmbito da ética, né? Sim. Não é religioso. Não teria como trabalhar com Deus. Deus para ele é o motor primeiro, né? É uma necessidade teórica, né? Que o Kant também recusa, né? Seria o tipo de prova que o Kant também recusa, né? E ele não está num mundo monoteísta também, né? Também. Para falar que tem um Deus que é o fundamento e a causa única. E um autor moral. Então, segundo o Lebrun, o Kant é um filósofo genuinamente cristão. Então, o Lebrun muda de posição, sobretudo por causa desses parágrafos finais da crítica do juízo, que ele chama de vertiginosos, que é uma palavra interessante, né? O 91, eu falei para vocês lerem, na verdade porque ele, só que não dava para ler o 91 só o 90, na verdade, né? Porque ele vai fazer uma distinção entre coisas de opinião, coisas de fato e coisas de fé. E aí ele vai marcar uma distinção, né, entre essas três coisas: opinião, as coisas de fato, em outros momentos ele chama de saber, né,
wissen e as coisas de fé. Aí, em latim ele coloca mere credibile. Né? Tem um problema de tradução, porque em alemão não existem duas palavras para fé e crença. Né? Glaube exprime as duas coisas, só tem uma palavra. Nas outras nas línguas, né, nas outras línguas ocidentais que a gente conhece, né, francês, italiano, espanhol, inglês, português, tem sempre duas palavras, né? Fé e crença, faith, belief, e assim por diante, que são sinônimos, mas tem diferenças, né? A crença, a meu ver, ela leva, vamos dizer, ela está mais associada a uma questão epistemológica e a fé é uma questão religiosa, né? Para nós. Então, a maioria dos tradutores opta por fé, mas alguns por crença, né? Enfim, mas eu acho que por todos esses argumentos que eu usei agora, acho que fé faz realmente mais sentido. Mas é claro, né? Talvez, bom, Cassirer não pensou nisso porque ele estava pensando em alemão também, né? Mas numa leitura como a dele, talvez fizesse mais sentido falar em crença para evitar, né? Porque ele quer evitar essa dimensão metafísico-religiosa, né? Mas essa é uma distinção que o Kant faz várias vezes. Aparece na crítica da razão pura, aparece na crítica da razão prática, aparece aqui, aparece na lógica, aparece em vários lugares. Wissen, meinen e glauben, né? Ou seja, saber, opinar e acreditar ou ter fé, né? E aí, então, vamos dizer, ele faz essa distinção, né? Aqui é um texto dele, no fundo, vamos dizer, ele avança um pouco nessa questão do convencimento, né? A palavra sentimento, que aparece aí no título, e que aparece sempre que ele faz essa distinção, só para marcar, em alemão, é Fürwahrhalten, tudo junto, né? Então, deixa eu só colocar aqui grava melhor. Se você quiser subir, só para mostrar a palavra, né? Essa é a palavra, que não é muito usada no alemão. O Heidegger, por exemplo, ele vai explorar isso, né? Quando ele fala no discurso do Nietzsche, e acho que em outros lugares também, né? Mas ele deve fazer isso no explorando, né? Acho que o Nietzsche, não me lembro agora se o Nietzsche tematiza e o Heidegger, a partir do Nietzsche, está fazendo a tematização, mas enfim, se a gente quebrar ela, né? Porque as palavras alemãs têm isso, né? As palavras se juntam para compor uma palavra que tem o sentido de assentimento, né? Se você vai no dicionário, tem essa palavra no sentido de assentimento. É uma das traduções possíveis, mas é geralmente utilizada. Você tem aqui, né? Wahr, verdadeiro. Für é por. E halten é tomar, ou assumir, né? Então, tomar por verdadeiro, né? O que nos leva a tomar algo por verdadeiro, a aceitar algo como verdadeiro? Então, para o Kant, tem 3 modos de tomar algo por verdadeiro, né? O saber, que é subjetiva e objetivamente suficiente, né? Ou seja, tanto do ponto de vista subjetivo universal, como do ponto de vista objetivo, que, enfim, tem um lado, aí entra naquela questão do realismo e idealismo, né? Mas que tem a ver com o mundo sensível, né? Que é o Wissen, né? Eu sei que é assim, né? Então, eu sei que a Terra gira em torno do Sol, por exemplo, né? Eu sei que a Terra é redonda. Tem que ser um imbecil para achar que não. Em bom português, né? Então, Wissen é saber. Aí tem o Meinen, que é opinar, e tem o Glauben, que é acreditar. Então, são 3 modos. Quer dizer, se eu tenho uma firme opinião sobre algo, eu acredito naquilo, né? Posso estar errado. Aí, bom, né? Posso ter opinião. Não, eu não posso ter uma opinião que vai contra o saber. Né? Mas essa, ela é
tanto objetiva como subjetivamente, no sentido da subjetividade universal, insuficiente. Ela é individual. Né? É subjetiva no sentido mais estrito. Né? Então, aí sim, cada um tem suas opiniões. Né? É natural. E Glauben é acreditar. Só que o Glauben, do qual ele fala, tem o sentido, diz que é, claro, objetivamente insuficiente, ou seja, do ponto de vista do conhecimento, zero, não posso ter conhecimento nenhum, mas subjetivamente suficiente, ou seja, há fundamento suficiente na subjetividade transcendental para eu acreditar. É uma crença, não é saber. Mas, segundo ele, é suficiente. O fato de eu ser racional deveria ser suficiente para que nós acreditássemos em Deus. Deveria ser suficiente. Porque, assim como nós devemos agir de uma certa maneira. Né? Só que isso não significa que nós vamos agir ou vamos acreditar. Né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, né? Que eu acho que era uma coisa... Não sei se eu cheguei a mencionar já esses três modos de sentimento, acho que não, né? Então aqui ele está falando do específico modo de assentimento que é motivado por uma fé prática, né? Uma fé moral, que é então o Glauben, né? Mas um Glauben específico, né? Porque justamente está baseado no fato de sermos racionais morais. Então, dado que nós temos essa característica, né, da moralidade, que nós não somos só seres físicos e cognitivos, no sentido de conhecer o mundo, e daí a gente poderia, por exemplo, ser como esse cidadão hipotético que ele imaginou, né? Não acreditar em nada, né? E só ter fins instrumentais. Né? Nós não somos só isso. Né? E isso o Kant acredita ter provado suficientemente, né? Na fundamentação, na justificação prática. Ele estabeleceu que nós somos seres morais. E isso, para ele, é vício. Né? Isso não é Glauben. Por isso que há uma diferença. A lei moral é um fato da razão. A gente usa essa expressão, né? Justificação prática. Então, está estabelecido que nós somos seres morais. Uma vez que nós somos seres morais, se coloca para nós que somos seres morais e racionais, pensantes, se coloca essa necessidade de sentido, que só pode ser satisfeita com o infinito. O finito não dá conta da questão do sentido. Acho que esse traduzindo, né, colocando em outras palavras, mas esse eu acho que é o ponto forte, né, do argumento que o Kant está dizendo, e que eu acho que de alguma maneira também aparece no Kierkegaard, né? Olha, dado o modo como nós somos constituídos, mesmo sendo Deus incognoscível, é o único modo de lidar com o paradoxo da existência. O único modo de lidar com a finitude é acreditando no infinito. E mesmo de fundamentar uma moral que seja universal, né? Fundamentar não, porque a fundamentação ele acredita já ter resolvido. Não, mas assim, fundamental diga assim, de dar uma boa razão, mais uma boa razão para dizer que ela é universal e absoluta. Para motivar. Por isso necessária. É uma motivação, quer dizer, você já tem a lei moral, mas isso vai dar sentido e vai constituir uma motivação para você. Porque a lei moral seria universal e necessária para todos, se foi algo finito e contingente que fez essa lei moral, né? Na verdade ainda não tem Deus aí, mas que a lei moral seja suprassensível, isso para o Kant é um conhecimento. Ou seja, a liberdade ela se prova. Né? Isso vai estar nos parágrafos finais que eu queria trazer, né, que são os parágrafos que eu citei lá no... Eu vou até, na verdade, citar os parágrafos e o comentário que eu fiz. Né? Enfim, tem 10 minutos, eu acho que rapidinho dá. Só para dar uma ideia, né? O projeto que eu apresentei, né, que eu acabei escrevendo só uma parte e apresentei menos ainda do que eu escrevi, porque não deu tempo em uma hora de conferência. Se fosse falar tudo, ia dar umas 5 horas. Né? Mas a ideia que eu acho que, assim, eu estou escrevendo, né, minha ideia é tentar, de fato, concluir isso. Talvez dê umas 100 páginas.
entre a salvação pela fé e a emancipação pela arte, um dilema existencial, né? Interrogação. Aí, Kant como pano de fundo. 2, Kierkegaard, a salvação pela fé. 3, Schopenhauer e Nietzsche, emancipação pela arte. 4, Heidegger um inesperado, mas necessário, Zurück zu Kant, retorno a Kant. Heidegger 2, 5, Heidegger 2, desvelamento do ser e passagem para o poético, aqui eu uso o título do Benedito Nunes, né? 6, arte e religião como vivências em zona fronteiriça. Eu introduzo essa noção de zona fronteiriça. Perspectivas finitas voltadas ao infinito. Né? Isso vai ser um livro. Acho que vai acabar sendo. Né? Essa ideia de zona fronteiriça, por que eu coloco? Assim, a minha ideia é, no Kant e no Kierkegaard, essa clara fronteira entre o conhecimento e a fé. Né? No Schopenhauer, você supostamente não tem mais fé, não tem mais Deus. Né? Embora o Nietzsche diga que ele é um grande cristão. Né? Eu acho que o Nietzsche tem a sua parcela de razão. Sobretudo pela moral, né, do Schopenhauer, moral da compaixão. Mas você tem ainda uma distinção entre... Ele pega a distinção do Kant de fenômeno e coisa em si, né, inverte os polos. Né? A razão passa a ser o lado fenomênico e a vontade o lado em si. Né? A vontade no sentido irracional, não no sentido kantiano. E o Nietzsche vai fazer o quê? Ele vai começar a borrar essa fronteira. Né? Ele tem, né, como intenção clara acabar com o dualismo. Né? A questão é, será que ele acaba? Não acaba. Bom, mas no mínimo ele borra a fronteira. Né? E a meu ver o Heidegger vai avançar, sobretudo, segundo Heidegger, nisso. Né? E aí, né, acho que dá para pensar nessa... Só que, aí a minha tese, né? O infinito não desaparece. Né? A questão está ali, a questão do sentido está ali para o Nietzsche, a questão Deus está ali para o Heidegger. Então você tem, né, essa dimensão. Só que não há mais uma fronteira tão rígida. Então dá para pensar experiências, vivências, que de algum modo supõem algum tipo de movimentação na fronteira mesmo. Né? Então, experiências místicas, por exemplo. Né? O Alexandre Marques Cabral, ele analisa o mestre Eckhart, né? Ele faz uma fonologia da experiência mística, que é o título do livro. E depois vai para o Zen Budismo, né? Tentando mostrar como você tem, né? Como funcionam as experiências místicas. Né? Então, eu estou pensando aqui que certos modos de experiência religiosa e certos modos de experiência artística se dão assim. Né? Quer dizer, se dão nisso que eu estou chamando de uma zona fronteiriça entre o sensível e o suprassensível. Né? O Kant não tem essa zona fronteiriça, a demarcação é clara. Né? Ali eu acho que o Heidegger, o segundo Heidegger, de certa maneira, ele opera aí, ele opera nessa zona fronteiriça. Né? Mas, enfim, claro que é uma leitura polêmica. Né? Mas aí, esses parágrafos, então esse é o projeto maior. Né? Aí eu apresentei o 1 e o 2, o Kant e o Kierkegaard. Deu tempo de apresentar. Então eu cito a crítica da faculdade de julgar, falo da questão do teleológico, e aí eu cito os últimos parágrafos, 2 últimos parágrafos. Eu vou pegar só alguns trechos aqui para não, né, demorar demais na citação. São os 2 últimos, que são anteriores a essa observação geral à teleologia. Né? Então isso tem meio que um caráter de apêndice. Então esses 2 parágrafos são meio que o encerramento do livro. Né? Então ele diz, portanto, a razão do fracasso na tentativa de provar Deus e a imortalidade por um caminho meramente teórico reside no fato de que nenhum conhecimento do suprassensível é possível por esse caminho. Que, em contrapartida, haja sucesso no caminho moral, a razão disso é que o suprassensível, que está aqui no fundamento moral, né? Ou seja, o suprassensível está dado junto com a liberdade. Esse é o ponto. Não apenas fornece, através de uma lei determinada da causalidade que dele brota, chama atenção para essa palavra, material para o conhecimento dos outros suprassensíveis, o fim derradeiro e as condições de sua executividade, Deus e alma, mas também estabelece como um fato sua realidade em ações. Então, o nosso ser no mundo, né? As nossas ações no mundo, de alguma maneira, realizam o infinito, realizam o suprassensível. Né?
E justamente por isso, no entanto, ele não pode fornecer nenhum outro argumento a não ser aquele que é válido do ponto de vista prático, que é o único, aliás, que a religião necessita. A religião no sentido, né, que ele está pensando, como a gente já viu, que destoa, né, se distancia muito, né, da noção doutrinária. E aí ele prossegue, continua a ser aqui bastante curioso que entre as três ideias puras da razão, Deus, liberdade e imortalidade, a da liberdade seja o único conceito suprassensível que prova sua realidade objetiva, por meio da causalidade, prova sua realidade objetiva na natureza, pelo seu efeito que é nela possível, nas nossas ações, né? E justamente assim torna possível a conexão das outras duas com a natureza e das três entre si com vistas a uma religião. E que, portanto, tenhamos em nós um princípio que permite determinar a ideia do suprassensível em nós e, desse modo, também fora de nós, em um conhecimento possível, ainda que apenas do ponto de vista prático. Mas veja, a palavra é conhecimento, é erkenntnis. Tem o teórico e tem o prático, né? Isso é uma coisa que eu trabalhei um tanto no mestrado, né? O que significa isso, né? Como assim conhecimento, do ponto de vista prático, né? Algo de que a filosofia especulativa teria de desesperar, né? Quer dizer, a filosofia especulativa desespera, né, por não ter esse conhecimento. Com isso, o conceito de liberdade pode expandir a razão para além dos limites no interior dos quais, sem esperança, veja, todo conceito natural teria de permanecer confinado. Fim da citação. Aí eu comentei assim: muitos sabem o que disse Lebrun sobre passagens como essa, ao rever a posição que havia adotado na tese Kant e o fim da metafísica, no livro sobre Kant, no artigo A Terceira Crítica, a Teologia Encontrada. O Lebrun diz: é preciso fazer inteira justiça a esse filósofo genuinamente cristão. Aí eu comento: torna-se difícil, com efeito, negar o elemento e o propósito cristãos do pensamento kantiano em seu todo. Ainda que suas realizações, consideradas isoladamente, possam ser desvinculadas desse propósito para efeitos de, digamos, validação contemporânea, que é o que muitos atualizadores fazem, né? Eles deixam isso de fora. Eles jogam fora essa parte, né, para ficar com o que interessa. Um trecho como esse, na mesma linha da famosa afirmação do segundo prefácio, que eu mencionei há pouco, né, tive que suprimir o saber para dar lugar à fé, parece não deixar dúvidas no ar. O mesmo limite que, de um lado, garantiu a sóbria e moderna fundamentação das ciências, tão cara ao neocantismo, né, que ele vai usar o neocantismo e o Cassirer em particular para pensar tanto a física matemática como a própria ideia de uma ética universalista, outros também, Rawls, Habermas, né, biologia, ciências naturais, etc. Né? Então, de um lado, abre para isso, de outro lado, abre espaço para uma fé que, justamente por lastrear-se na mesma razão, reconhece a um só tempo suas impossibilidades cognitivas e suas ilimitadas possibilidades práticas. Isto é, as possibilidades que se nos descortinam como horizonte de sentido. Se é evidente, de um lado, que ciência, moral, arte e teologia prescindem de tais possibilidades para ter garantido seu âmbito de validade, né, sua legitimidade, é igualmente nítido que nenhuma de tais atividades, isto é, nenhuma atividade humana, teria o seu sentido assegurado sem a ampliação da razão em direção à dimensão religiosa. Né? E aí, a partir daqui é que eu vou fazer a conexão, né, com o Kierkegaard. Eu brinco que eu vou dar um salto para o Kierkegaard, né? Com essa ideia do salto. Então eu vou meio que, né, tentar juntar essa contraposição, né? Então, claro, né, eu falo, tem todas as diferenças, etc., cenários diferentes. Interessa-me aqui insistir em 3 pontos, quanto aos dois, Kant e Kierkegaard. A considerável rigidez com que é demarcada a fronteira entre os dois âmbitos, né? Conhecimento barra conhecimento teórico, né? Conhecimento no Kierkegaard, conhecimento teórico no Kant, versus fé barra conhecimento prático, né? Sensível barra finito, suprassensível barra infinito, né? Ou seja, os termos dos dois, né? Segundo ponto, a necessidade de buscar no último o sentido que o primeiro não fornece. E 3, o fato de que o suprassensível barra infinito
estabelece sua realidade através da experiência da liberdade, ou, nos termos de Kierkegaard, da possibilidade. E aí eu vou para o capítulo 5 do conceito de angústia, né, explorar um pouco aquela ideia. Enfim, né, que é o capítulo, essa passagem aqui do Kant me lembrou, né? Enfim, um pouco o paralelo que eu achei interessante de fazer, né? Mas enfim, né, seria, claro, né, seria interessante, né, pegar autores que também fazem esse paralelo, né, enfim, pesquisar um pouco mais, né, rechear o texto de referências, né. Esse tema de fronteira, fronteiriço, sensível, suprassensível, é uma coisa que me interessa. Assim. E o tema do congresso, né, também eu joguei com isso, o tema do congresso era fronteiras. Congresso de Estética, fronteiras, né? Então, pensando as fronteiras entre a estética e outros âmbitos, né? As fronteiras que estão em jogo na estética, né? Então, é bem isso, né? Eu procurei explorar essa ideia de fronteira, eu venho pensando assim, né? E aí eu tive essa ideia de zona fronteiriça, né? Ou seria uma fronteira rígida, ou será que, né, tem uma zona fronteiriça, tipo, aí pensando não só em experiência de quase morte, né? Que as pessoas relatam, né? Enfim, algumas coisas assim que permitiriam pensar, né, nessa chave e também, né, pensando fenomenologicamente, né, uma experiência religiosa, uma experiência artística de um certo tipo, né, então, sei lá, Edith Stein leu a biografia da Madre Teresa e resolveu se converter, né? O que se passou com ela? Será que é pura maluquice, como diria um cientificista, positivista, ou não? Né? Esse tipo de questão também me interessa. Porque esse é, né, do ponto de vista científico, positivista, né, é mera maluquice, claro, né? Essa religião é maluquice. Então, acho complicado, né, pensar assim. Bom, acho que é isso. Obrigado, parabéns pelo seminário. Na segunda, eu vou falar sobre o último capítulo do Cassiga. Né? Na quarta, eu vou falar sobre vai ser uma aula um pouco mais panorâmica, eu coloquei o texto do Gaia como referência, né? Mas para falar do que acontece com o Kant no século XIX, né? O que tem um movimento anti-kantiano, né? Cujo principal expoente é o Hegel, né? E por que depois disso tem o retorno a Kant, né? Para entender o neocantismo, né? E aí na outra, segunda, dia 6, a gente vai ter uma aula do Rafael, que é especialista e tradutor desse livro, né? Sobre o Cassiga, né? Então daí pensar a própria filosofia do Cassiga, né? A gente tem aula até dia 13, né? Ou até dia 6? Até dia 13, então dia 6 tem isso, dia 8, dia 8 seria agora, desculpa, acho que eu estou confundindo. Dia 8 é o quê? É sexta-feira. Não, então eu me confundi. Dia 4 é que é a aula sobre o Cassiga, né? E aí dia 6, que é quarta, que o Rafael vai dar aula. E aí a gente tem 11 e 13 também. 11 e 13. E aí é mais um encerramento, né? Assim, coisa mais balançada, assim. E se vocês tiverem ideias para o trabalho, né, e quiserem